Opa! Opa, tudo bom? Como estamos? Então, galera, faz muito tempo que eu não faço algum vídeo. Provavelmente não vai ter muita gente que vai assistir, porque eu não encontrei direito, enquanto fazia pesquisas, nada que me ajudasse muito a editar vídeos. Tem até alguns que eu encontrei, mas só funcionava para vídeos curtos. E às vezes eu não lanço só vídeo curto, né? Então, complicada. E aí tinha uns com limitação, tipo, tinha que ser 30 minutos pro vídeo poder ser editado. Se passar 30 minutos não dava. Outros que. Acho que era isso mesmo. Acho que não tinha nenhum que o limite era 1 hora só, né? Ou se tinha. Beleza, mas eu não tenho poucos vídeos que duram 1 hora, não. Tem alguns, então é complicado. De qualquer jeito, vamos ao que interessa. Bastion. Eu tenho aqui uma ideia na minha cabeça que eu não sei como seria recebida, mas eu tenho uma ideia para o Bastion, que é a seguinte: o Bastion atualmente, né, tem a habilidade de virar tipo uma torreta móvel e a granada, e a ultimate é a artilharia que ele atira, né? Que ele fica escolhendo onde vai cair os tiros dele. Ok, beleza. Mas eu tava pensando aqui que dá pra ficar mais legal o Bastion. Sabe como? A habilidade que ele aperta e vira o veículo móvel que atira poderia ser diferente. Em vez de ele já sair virando o veículo, você aperta e clica em algum outro comando e você tem opções. Dependendo do comando que você clica depois de apertar a habilidade, ele vira algo diferente. Você pode até decidir que você, quando aperta a habilidade, você tem que apertar no botão de tiro ou do mouse ou no outro botão, que às vezes é o tiro secundário do mouse, né? Para alguns personagens, para alternar qual vai ser. Dava para você fazer isso. E aí, o que seria a minha ideia? Você entraria no modo torreta, em que ele é mais imóvel, ele fica imóvel como era o original. Só que ele ganha algumas habilidades diferenciadas. Aí quais são as habilidades diferenciadas? A primeira habilidade seria autocura. Você poderia trazer a autocura de volta só quando ele está no modo torreta. E shield. Ele poder apertar e invocar um shield que, que funciona à base de energia. Ele aperta, o shield fica ali, vai descendo a energia dele devagar e se o shield vai tomando tiro, o shield vai perdendo vida até quebrar. Aí quando quebra, aí sim a habilidade para de funcionar, né? E entra num cooldownzinho ali com algum tempo. Então ele perde a proteção dele. Mas o shield só ia funcionar defendendo na frente da torreta. Aí alguns podem falar, mas o que? Que absurdo! Isso deixa o personagem muito forte, porque aí ele pode voltar ao que era antes dele se colocar num cantinho lá do mapa com parede, se fechar, ativar o escudo e pronto, ninguém mais passa. Não, 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 não. Por quê? Como eu falei, ele tem o escudo, mas o escudo quebra depois de e quando o escudo quebra, tem um cooldown. Aí como funcionaria isso? Se você Eu colocaria assim, por exemplo, mas se você não quiser fazer assim, quiser fazer com que ele tenha que apertar o botão e segurar o botão, e aí ele cria um escudo por um tempinho, que se defende de alguns danos, depois some, e aí enquanto você segura aquele botão você pode ir atirando, aí isso acabou, o botão sumiu, ele entra num cooldownzinho até você poder fazer de novo. Você pode fazer assim, pode fazer desse jeito, ou pode fazer como eu falei, aí ele quebra, entra num cooldown um pouco generoso, né? Pra ele não ficar conseguindo spamar isso muito rápido. E
enquanto ele tá sem o escudo, ele tá um pouco vulnerável aos tiros que vem da frente. Ele entra naquele estado que você pode trocar com ele e ele pode ser detonado. E é pra isso que tem a autocura. Se ele conseguir se manter ali, né? Se ele matar, conseguir se manter até o escudo voltar, tal, aí com a autocura, pá, resolvido. Tem isso. Beleza? E aí o ultimate dele também ia sofrer uma alteração. Como ele tá nesse modo, a ultimate dele é diferente do que a que tem agora. Se ele ativar, dependendo do modo que ele tá, a ultimate vira alguma coisa diferente. Nesse modo, a ultimate dele seria que a torreta dele entra num estado de superaquecimento e aí as balas saem meio que causando mais dano se acertando no oponente. Elas podem atravessar construção, né? Alguma parede, coisa assim. Elas atravessam a parede, dando dano através da parede. Só que o dano através da parede é reduzido. E talvez, só uma ideia, vai causando um efeito de foguinho que conforme os hits você vai acertando, bem pouquinho, vai subindo uma barrinha ali na vida do oponente meio laranja. Mesmo que alguém venha e fique dando cura, ele pode até curar a vida, mas não vai curar toda a vida porque o que tiver laranja vai continuar laranja e é uma vida que vai caindo devagar e você não pode curar ela porque ela é uma vida afetada pelo status de fogo. Então não tem mesmo você quando cura, só pode curar aquela vida depois que ela reduzir todo aquele status, né? Quando aquela barrinha laranja cair, que ela vai caindo, quando ela cair tudo, aí sim aquela vida que caiu você pode curar. Ou se você for curando, vai curando enquanto o que a barrinha vai caindo, entendeu? Podia ter isso também. E aí essa seria a Ultimate. E as duas habilidades, a autocura e o Shield. Já a segunda forma que eu ia falar que ele pode se transformar é uma forma diferente. Enquanto uma você tem que ter posicionamento, né? Você se posiciona num canto, se transformando lá e pronto, tenta fazer sua play se manter firme lá, ou seja, é para defender. A outra é para ataque. Nessa você entra numa forma meio tanque. Você ganha algum tanto de vida, né? Sua vida melhora. E você perde numa questão. Se na forma torreta seus tiros são para ir causando dano, é a forma danosa, mas não tem movimento, então funciona mais para defesa. E as suas habilidades não são habilidades para causar dano, mas sim para dar um sustento para você durante a luta. O modo tanque, o tiro dá dano, mas não tanto quanto a torreta. Então você perde em dano em dois sentidos: dá menos dano que a torreta e não é tão rápido assim os disparos, né? São mais lentos, então é mais cadenciado. Então, como funcionaria isso? Mas é para ataque e você perde em dano. É, mas eu ganho em mobilidade, eu posso ir me movendo, então como eu me movo é mais para ataque do que para defesa. Se eu me posicionar bem, a da torreta talvez funcionasse para ataque também, mas tem que saber se posicionar. Esse aqui é diferente. Como seria esse modo? As habilidades seriam um disparo que é onde eu atirei, cria um círculo de energia, né? Uma bola de energia em volta, né? Um domo de energia em volta que fica dando dano. A outra habilidade seria um disparo elétrico que dá um stun no oponente acertado. Aí você vai falar, ok, mas
E mais alguma coisa. E o tiro secundário seria um tiro que dá seria uma mira que dá um zoom. Dá um zoom, você segura, né? Apertando no tiro secundário, ele dá um zoom. Quando você solta, ele dá um tiro, tipo um pum, um tirozão. Que em vez de ser explosivo, é como se fosse um feixe de laser. Que esse sim é que causa um bom dano. Então seria tipo uma mira sniper. E aí, o que você tem também, tem isso, que causa algum dano naquela área. Se ficarem naquela área, vai causando dano. O que força, né? A habilidade lá que força a saírem de uma área específica. A outra dá um stunzinho para ajudar. E o tiro secundário, né? Tiro para você ficar controlando a distância. E aí que vem o pulo do gato. Ah, o tiro normal seria um tiro explosivo que acaba afetando o oponente, né? Fica empurrando ele, né? Então, tipo, se ele tomou, ele pum, tem efeito de empurro, né? É jogado pra cima, jogado pra trás, pra frente. Ele é jogado. Ele toma um tiro, é jogado. Esse é o tiro básico, é pum, a explosão. Acertou, o cara é afetado. Acertou, o cara é afetado. Isso é pra atrapalhar um pouco a mira do cara, já que os tiros vão ser mais lentos, né? É pum, tempinho pum. Então é pra atrapalhar um pouquinho o cara pra ver se esses tiros não causam tanto dano assim. Você precisa de alguns tiros pra matar, mas se você consegue atrapalhar também o time inimigo, os seus tiros básicos pra atrapalhar o time inimigo, né? Atrapalhar as posições e tal. E usar aquela habilidade que eu falei de dano em área pra também tirar eles de posições, não deixar eles poder ficar tudo junto, coisa assim. E o outro stun é pra ajudar teu time, né? Stunei aquele cara lá, o time vem também, entendeu? Então não é muito pra dano especificamente. É pra ajudar no ataque, assim, ser efetivo em algumas coisas. E o outro de defender aí sim é pra você causar dano e matar os caras pra defender. Entendeu? Então um focado mais em ter um bom dano e um sustain pra ficar ali numa posição se defendendo. O outro pra você ter habilidades de atrapalhar os oponentes de defenderem, né, de ficarem juntos, de se defenderem, e você ainda ser móvel, se mover para o ataque. Eu tava pensando se dava para colocar uma terceira coisa, mas sinceramente, eu achei melhor manter assim como tava, sabe? Porque como teria um terceiro modo, teria que ser algum outro comando, tipo o comando da granada quando ele tá no normal. Você apertar o modo. E aí, quando você aperta esse botão, apertar aquilo, você ia poder virar outra coisa? Poderia. Até poderia. Mas acho que não era uma boa ideia não. É melhor manter só essas duas. Porque aí você traz uma nostalgia de quem gostava de jogar com o Bastion no começo do jogo, que ele tinha aquele escudo dele maravilhoso. E tinha a habilidade de recuperar a vida. Então você dá essas duas habilidades pros caras. E uma ultimate nova, assim, pra dano. E voa lá, você traz um gosto do Bastion original nessa transformação. E para aqueles que gostaram daquela mudança no Bastion, que ele virava um tanque e saía explodindo todo mundo, você dá um gosto parecido, mas não vai ser igual. Você retira aquele dano todo, porque pô, ele saía pum pum, um, dois ou um tiro já matava. Não dá esse negócio, né? Vai ser uma explosão menos dano, né? Isso tudo, né? Precisa de mais tiro para matar, mas você tem algumas habilidades que vão ficar incomodando os caras ali, impactando os caras, incomodando. Ele vai lembrar um pouco aquela época, mas diferente, não tão danudo,
lembra, não é exatamente aquela coisa, mas traz também uma nostalgia de uma época do Bastion também. Com isso você consegue lembrar os fãs do Bastion das várias versões que o personagem já teve, né? Das modificações que o personagem já teve durante os tempos. Eu acharia uma boa ideia. Ah, não é uma boa ideia colocar isso no jogo, não dá pra aplicar. Dá. Ah, não, mas que o que é bom, né, nessa habilidade é você clicar e você já vira rapidamente o negócio. Se for isso que é o bom, beleza. Se se acha que vai ter muito delay que você não consegue se acostumar com pum pum, né? Tum tum. Então beleza. Então não precisaria, não coloca, deixa do jeito que tá. É só uma ideia de mudança que poderia ter no Bastion, uma mecânica que não existe no jogo, que seria, na minha opinião, seria muito bem-vinda. E lembraria os fãs das habilidades que o Bastion já teve ao decorrer da história. Entendeu? Eu sou muito fã do Bastion. Eu gostava muito de jogar de Bastion no Overwatch. Na época que eu nem podia, nem tinha coisas para poder jogar o Overwatch. E ainda assim eu era apaixonado pelo jogo, pelos heróis, assim, pela história. Ainda amo muito o Overwatch, principalmente a sua história. E gosto de muitos heróis especificamente, não só o Bastion. Embora eu tenha um carinho muito grande por ele, ele seja talvez um dos meus preferidos, se não for o preferido. E é isso. É isso. A minha ideia para uma modificação no Bastion, que não sei se gostariam ou não, é essa. Vale a curiosidade, né? Se perguntarem que outros modos você estava pensando, eu estava pensando num modo de uma quase parecido com a torreta, imóvel, mas meio que sniper pro Bastion. Mas eu meio que descartei isso, essa ideia. Ele pode entrar naquele modo que se mexe tanque, que os tiros secundários sejam um tiro que aí realmente é o que é danudo e é mira de longe. E isso poderia combar com o herói que vai lançar, que é o Jetpack Cat. Porque o Jetpack Cat ele pode pegar um herói aliado, né? E carregando ele e colocar onde ele quiser, né? E se você pegasse o Bastion e colocasse lá num lugar que ele não alcança, que ele não vai alcançar normalmente, com, com esse herói, seria muito bem-vindo, sabe? Que aí ele ia ficar de longe dando tiro o secundário dele. E pá, muito bem-vindo. E aí não precisaria de um modo torreta. Poderia ter algum modo lança-chamas, mas acho que não é bem legal, não é bacana. Poderia ter algum modo tentar fazer o Bastion voar, mas acho que ele é muito pesadão e não combina com a proposta do personagem. Por isso, dois modos tá ótimo. E é isso, pra mim é isso. Olha que personagem maravilhoso. Ó, pega a visão. E é isso. Muito obrigado por tudo. É isso que eu espero. É isso que eu acharia legal pro personagem de mudança. E que o Overwatch continue tendo coisas incríveis e que a história avance. E pelo amor de Deus, alguém faça uma série de Overwatch, um filme, qualquer momento dele seria bom. Enquanto a Overwatch está ativa, enquanto teve a guerra, ou depois, né, que é o atual, tudo que tá acontecendo, seria ótimo, né? E é isso.